amadas! Hoje nós vamos dar continuidade à escola bíblica dominical. Faltam só 2 aulas, essa e mais uma, para nós acabarmos a nossa revistinha, o Espírito Santo e você. A aula de hoje é a aula 16, os dons do Espírito, dando continuidade a tudo que a gente vem aprendendo. E o tema de hoje é como reconhecer o seu dom. Os alvos dessa lição é entender que cada um tem o seu dom ou dons e deve exercitá-los. A gente vai aprender muito sobre isso. Alegrar-se por ter recebido dons espirituais para o crescimento do reino de Deus. E cultivar os seus dons espirituais com alegria e gratidão. Logo no início a gente vê essa passagem que está lá em 1 Coríntios 12, que fala que Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, disse que não queria que eles fossem ignorantes a respeito dos dons espirituais, sabendo a quem são destinados os dons, como fazer para identificar quais nos foram dados pelo Senhor e o que devemos fazer com eles. Sirvamos adequadamente a Deus para honra e glória do seu santo nome. O importante é que a gente entenda que a gente tem que servir adequadamente ao Senhor. E tudo é para a obra de Deus. Para isso, a gente vai fazer 4 perguntinhas que a gente tem que reconhecer dentro de nós como está acontecendo o plano de Deus através do seu Espírito Santo. A primeira pergunta que nós temos é: quem já descobriu com certeza o seu dom? Como concluiu que era esse o dom? O que tem feito para pôr em prática esse dom? Todos os crentes têm dons, não há o risco de alguém que não saiba fazer na igreja de Cristo um dom. Por quê? Essas perguntas, elas nos remetem a fazer várias reflexões na nossa cabeça sobre: será que eu realmente tenho um dom? Será que todos dentro da igreja têm um dom? Será que eu conheço o meu dom? Ou será que eu não conheço? São reflexões que a gente sempre faz. Mas o mais importante agora, nós vamos responder essas perguntas e aprender um pouquinho mais de como você reconhecer o seu dom. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu coloquei aqui uma festinha dizendo que a partir do novo nascimento, o crente passa a ter o Espírito Santo habitado em seu corpo, está lá em Romanos 8, do 9 ao 11. Seguindo o ensinamento de Paulo, o Espírito se manifesta ou torna clara cada um a experiência dos dons espirituais, para algo que lhe é útil. Nós já aprendemos em aulas passadas que a gente tem o fruto do Espírito e os gomos do fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, mas nós também aprendemos que tem os dons do Espírito da servidão, que pode ser vários dons, e cada aula a gente aprendeu um pouquinho sobre eles. O servir, o dom de ministério, o dom do ajudar. Cada aula nós aprendemos um pouquinho sobre cada um desses dons. O importante é lembrar que esses dons, eles foram dados por Deus para servirmos a obra de Deus. E isso a gente vai reconhecer agora em nós, como está acontecendo isso dentro da nossa vida. Isso significa que todos os crentes exercem um ou mais dons para o serviço da igreja. E aí nós temos aqui... Qual é a necessidade de conhecer o seu dom? É simples. Imagine que nós somos um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E no corpo nós temos boca, mão, pés. Aí a gente olha essa ilustração que nós trazemos aqui para vocês, pensando... Todas as partes do corpo, elas precisam funcionar igualmente para que o corpo funcione de forma adequada. Você imagina essa menina, ela está usando as suas mãos e os seus pés para fazer uma manobra. Imagine se ela não tivesse as mãos. Imagine se ela não pudesse fazer esse movimento. Ou quando ela fosse fazer essa manobra, ela não tivesse os pés. Então, cada movimento do nosso corpo, ele é ligado a uma parte do corpo. E quando a gente tem a falta de um desses
dessa parte do corpo, o corpo fica com defeito. Da mesma forma, nós somos no corpo de Cristo, que é a igreja. O quanto o seu dom é útil para essa parte do corpo. E é importante você reconhecer isso, nós reconhecermos quanto essa parte do corpo faz e tem a sua importância no corpo como um todo. Lembre-se então disso. Aí nós temos ainda que quais são as dificuldades que a gente tem para compreender o nosso dom. Se vocês olharem assim, agora a gente está muito sentido com isso. As cadeiras vazias, os ambientes vazios, a gente sente falta da comunhão, de estar perto, de poder abraçar, de dar um beijo. Aí, essa também é a falta que principal para você não reconhecer o seu dom, que é a falta de comunhão com o Senhor. Estar perto de Deus, reconhecer o quanto Ele está perto de ti e o quanto Ele te aperfeiçoa, te capacita a servir dentro do corpo, a servir a igreja. Então, se você não tem comunhão com uma pessoa, você fica distante. Você fica fora daquele contexto. E isso perde, então, a sua capacidade de entender o seu dom. Imagine como a falta da comunhão com o Senhor dificulta a pessoa entender o dom dela. É a mesma coisa que você falar assim, que eu faço. Eu trabalho com educação. Se eu trabalho com educação e não me aperfeiçoo em educação, não estou junto com os pesquisadores, não estou treinando isso, eu simplesmente não vou ter comunhão com isso e não vou ficar perfeita. Eu vou falhar, eu vou fazer algo com desleixo, não vou ser tão capacitada. Então, a comunhão é integrante a esse processo e é importante para que você entenda qual é o seu dom e qual é a importância do seu dom para o corpo. A falta de o segundo ponto, a falta de visão dos objetivos que Deus tem para a igreja local. A pessoa que não frequenta a igreja, nem participa das atividades da igreja local, ela perde o foco, como eu acabei de comentar. Se ela não está integrada com os objetivos daquele corpo, imagine, se você, que nós apresentamos agora, a menina dançando, ela tem um foco, é a dança, um movimento, ela tem um foco, a igreja tem um foco, levar a palavra de Deus. E quais são os ministérios dentro da igreja que você faz parte, que você precisa estar atuante? Esta é a necessidade e a integração com essas outras partes do corpo de Cristo é que te faz ver e ter visão do seu dom e a sua capacidade dentro desse dom. Então, se você não tem ou está com dificuldade, vamos nos empenhar para estarmos juntos dentro dos mesmos objetivos da nossa igreja local e estar em comunhão com Deus para entender qual é o objetivo do nosso dom para aquela igreja, para aquele local, para aquele corpo. E então, ainda quanto às dificuldades, a falta de conhecimento sobre os dons espirituais apresentados na Escritura. Essa nossa revistinha, ela falou muito sobre o Espírito Santo, detalhes singulares sobre o Espírito Santo, nos mostrando como a Escritura apresenta o poder de Deus, a alegria de Deus em dar um consolador para a gente. E agora ele está aqui dentro de nós para que a gente possa apresentar a todos lá na frente, todos que vocês tiverem. Então, se você tem conhecimento do Espírito Santo, é para pôr em prática. E a gente aprendeu bastante com essa nossa revistinha. A gente viu lá no passado o Espírito Santo como era no passado, como era na vida de Jesus, como é na vida dos profetas, na vida dos apóstolos, quais são os frutos do Espírito Santo, quais são os frutos de servidão. E se você não lembra disso, volta às aulas e recapitula, faz uma recapitulação dos mandamentos de Jesus, olhando e apresentando o Espírito Santo como toda a sua capacidade de nos ajudar e ajudar-nos a servir a obra de Deus, o reino de Deus. Então, como o uso errado ou a má compreensão de um dom
pode prejudicar a Igreja de Cristo em sua atividade local e no que diz respeito ao seu conceito na comunidade. Imagine, se uma igreja tem uma mão e a outra mão não está aqui, eu posso trabalhar só com essa mão, mas essa mão pode me ajudar. As duas juntas, eu posso fazer uma boa obra. Eu não posso ficar falando para a mão direita, assim, olha, você só faz errado, você não está só fazendo isso. Não, eu preciso vir aqui e ser um com ela. E as duas juntas, colocar a mão na obra de Deus, ser útil para a obra de Deus, respeitando a comunidade, respeitando os objetivos locais da nossa igreja. E a falta de uma verdadeira experiência com o Senhor também é outro fator que dificulta compreender o dom, o seu dom, as suas habilidades. Lembrando que é válido você olhar as aulas anteriores, ver quais são os frutos do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo na servidão da obra, no servir a obra de Deus, sempre com o objetivo, glória do Senhor, sempre com o objetivo de servir e engrandecer o nome de Deus. E aí vem uma pergunta: o que acontece com a pessoa que não tem certeza de sua salvação em relação ao seu dom? O que fazer para procurar ajuda? Só Deus. Mas, em primeiro lugar, se eu não conheço, se eu não acredito na salvação, dificilmente eu vou conseguir fazer e exercer meus dons conforme a vontade de Deus. Eu preciso procurar ajuda com pessoas, com Deus, mas essencialmente com aqueles que estão no mesmo espírito, no mesmo propósito que a nossa igreja está, com o objetivo de servir ao Senhor, de ser grato ao Senhor, de honrar ao Senhor e aperfeiçoar esses dons nesse sentido. Quais os passos para conhecer o seu dom? Bom, para descobrir que dom ou dons você possui, você deve dar os passos listados a seguir. Imagine, crer na existência dos dons. Você precisa entender que dons é como se fosse uma parte do corpo, uma mão, um pé, uma boca, um nariz, uma cabeça. Como esse corpo como um todo funciona? Qual parte do corpo nós somos? Qual parte do corpo a gente pode ajudar? Eu posso ser uma mão e a outra mão também? Eu posso uma mão ajudar a outra mão? Eu posso ser um ouvido? Eu posso ser só um coração? Eu posso ser o que dentro da obra de Deus? Eu tenho que acreditar que existem os dons e que esses dons são para servidão. Estudar e distinguir as características de cada um, não importa qual é, mas estude e procure saber e entender cada dom que existe, da melhor forma, do melhor jeito. Desejar descobrir que dom os dons possui. Se você não conhece, pede a Deus, ora, peça a Ele orientação para Ele te ensinar a entender qual é o seu dom, como você pode aperfeiçoar aquele dom, como você pode aperfeiçoar aquele dom junto com outro dom que você tem e ajudar os outros. Então, lembre-se muito disso. Uma mão pode ajudar a outra e as duas juntas podem fazer muito mais. Orar pedindo que Deus lhe revele qual é o seu dom. Procurar aqueles dons com os quais você mais se identifica ou que lhe trazem maior sentimento de realização. Às vezes a gente não sabe qual dom a gente tem. Então, se a gente pedir a Deus, eu pedi muito. No passado, eu às vezes achava que eu não tinha dom também. Principalmente no começo, a gente entende às vezes que a gente não é capaz de nada. E eu também, muitas vezes eu falo assim, acho que esse dom não é meu. Eu renegava o dom e não queria aceitar que aquilo era um propósito de Deus para a minha vida. Mas Deus me fez enxergar e olhar o quanto eu posso usar aquele dom e como eu posso ajudar com aquele dom outras pessoas, outras partes do corpo. Então, peça oração a Deus, Ele vai sempre ajudar. Para descobrir os dons, você também deve fazer o quê? Verificar se há progresso e aperfeiçoamento. Olha o detalhe. E isso nós verificamos quando vemos que os outros estão sendo edificados por Deus através da nossa vida. Pois os dons são destinados a promover o crescimento da igreja.
ele não é um crescimento meu somente, ou não é um crescimento de uma única parte do corpo, é o crescimento da igreja como um todo, todos servindo a Deus, e o único propósito, servir ao Deus, é a sua obra. Como nós já vimos em outras aulas também. O Espírito Santo ele está aqui para nos capacitar, para nós sermos a ferramenta adequada para a sua obra. Apresentar o seu corpo a Deus de forma íntegra, de forma com gratidão, esperando dele orientações para que você tome as melhores decisões em relação ao seu dom. Nunca com vanglória, sempre para a glória e honra do Senhor. Então, essa lição, vem muito de encontro ao nosso eu, você encontrar dentro de você o Espírito Santo e o dom que você tem e colocar em prática, exercê-lo, a atividade que lhe foi dada por Deus. Deus sempre coloca nas nossas vidas o dom adequado e mais útil para a sua obra, para o corpo de Cristo, para a nossa igreja. Então, o importante é, nessa aula, a gente chega à conclusão que a gente tem o propósito de exercer a vida cristã com os dons. E por isso eu termino a aula de hoje dizendo assim, não tenha medo, Deus sempre nos dá a mão. Mesmo que você não reconheça o seu dom, peça para Ele vai te ajudar e te orientar a entender como é o dom de Deus, o seu dom, e como você pode usar